Vamos mergulhar direto na narrativa de João 5, do versículo 1 ao 18. A cura do paralítico de Betesda. Olha, essa história vai muito além de um simples relato de um milagre físico, sabe? É uma jornada fascinante que sai lá do fundo do poço da miséria humana e vai bater num dos clímax teológicos mais impressionantes que a gente tem registro. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai ver exatamente como um acontecimento na beira de um tanque lá em Jerusalém acabou redefinindo estruturas e tradições para sempre. Para a gente captar o peso real dessa história, a gente precisa parar e pensar. O que significa esperar 38 anos por uma esperança? Pensa bem, na antiguidade, isso era praticamente uma vida inteira. São quase 4 décadas acordando todo santo dia com a expectativa de um milagre só para ver essa mesma expectativa ir por água abaixo no final da tarde. É um retrato puro do desespero humano, o peso emocional de uma cura que parece estar permanentemente fora de alcance. E o cenário onde essa tragédia diária acontece é cheio de detalhes. A gente está falando do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, pertinho da Porta das Ovelhas. E a ironia já começa no nome, né? Do hebraico, Betesda significa Casa da Misericórdia. Só que a realidade ali passava longe disso. Os 5 pavilhões em volta do tanque não tinham nada de misericórdia. O que se via era uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, todos amontoados, invisíveis para o resto da sociedade e completamente abandonados à própria sorte. Quando os pesquisadores e a análise acadêmica olham para esse cenário, eles destacam um ponto super interessante. Esse lugar específico estava mergulhado na tradição popular, mas também numa exclusão social tremenda. Era, na verdade, um ponto de intersecção entre a crença em rituais e o mais puro sofrimento humano. As tradições da época, que em teoria deveriam aproximar as pessoas do seu Criador, acabaram criando um sistema corrompido. As pessoas ficavam lá, largadas à mercê de um milagre hipotético e cercadas por total indiferença. O que nos leva direto para o famoso mito das águas agitadas. Sabe o versículo 4, aquele que muitos estudiosos dizem ser uma adição posterior só para explicar o contexto? Pois é, ele descreve perfeitamente a crença popular da época. O pessoal acreditava que um anjo descia de vez em quando, agitava as águas do tanque e a regra era implacável. O primeiro que pulasse na água logo depois de ser agitada saía curado de qualquer doença. Era isso. E era essa pequena, mas cruel centelha de esperança que segurava aquela multidão por lá. E fala sério, a crueldade dessa dinâmica beirava o absurdo. Imagina só, de um lado você tem um homem com uma limitação física extrema, completamente paralisado. Do outro, a exigência de um mito que pede exatamente o quê? Velocidade física. O sistema basicamente exigia que um cara paralisado ganhasse uma corrida contra um monte de gente, muitas vezes com doenças bem mais leves, para conseguir a cura. É mole. O resultado dessa ironia trágica foram 38 anos de fracassos contínuos e frustrações sem fim. Mas é bem nesse cenário de total desolação que a história dá uma virada espetacular. Jesus chega nesse lugar onde ninguém queria estar e vai direto no homem que estava lá há mais tempo. E, ao contrário de outros momentos no Evangelho de João, ele toma a iniciativa. Ele não fica esperando um pedido. Jesus chega e lança uma pergunta que parece até meio óbvia, mas que na verdade é super profunda. Queres ser curado? Não é uma perguntinha qualquer. É um chacoalhão para despertar a vontade de alguém que provavelmente já estava com a alma tão paralisada quanto o corpo. O homem até tenta dar uma desculpa, dizendo que não tem ninguém para jogá-lo na água. Mas Jesus simplesmente ignora a água. Ele passa por cima do tanque, do mito do anjo, da tradição, de tudo. O milagre atinge o clímax com uma ordem direta e soberana. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É uma ordem que já vem com o poder para ser cumprida, sabe? Sem intermediários, sem ritual, sem tempo de espera. O poder criador da palavra entra em ação ali, na hora, e a restauração é instantânea. O grande lance aqui é notar a diferença abissal entre o antes e o depois. Pensa bem. Compara a agonia de décadas confiando numa superstição falha com a cura imediata e completa trazida por essa palavra de Cristo. Músculos que estavam atrofiados há 38 anos ganhando força em 1 milésimo de segundo. O cara que não conseguia se arrastar até a beira da água agora levanta e sai carregando a própria cama. É uma demonstração incrível de poder absoluto sobre a condição humana. Só que a nossa narrativa dá uma guinada impressionante. Assim que o homem pega a cama dele e começa a andar, o clima de celebração se transforma num conflito daqueles. A alegria do milagre bate de frente com um muro de concreto do legalismo religioso. E por que isso aconteceu? O texto faz questão de frisar isso quase com uma trilha sonora de suspense no final do versículo 9. Aquele dia era sábado.
E olha, pra gente ser justo com o contexto da época, os líderes religiosos não estavam tirando isso do nada. Eles se apoiavam no rigor da lei. Eles tinham as cartas na manga. Citavam Êxodo 20, que manda santificar o sábado como dia de descanso, usavam Jeremias 17, que proibia expressamente carregar cargas no sábado, e ainda tinham Neemias 13, que dava bronca em quem levava fardos nesse dia. Na visão super fechada e rigorosa daquela liderança, a lei estava sendo estraçalhada bem ali, na frente deles. Mas é aí que a tragédia da cegueira desse legalismo fica chocante de verdade. Pensa na cena. De um lado, um milagre indescritível. Um cara paralisado há quase 40 anos está andando para lá e para cá. Do outro, a frieza de uma regra. Os líderes simplesmente ignoraram o evento extraordinário que acabou de acontecer. Ninguém fez festa, ninguém comemorou a saúde do homem, a atenção deles foi sugada 100% para a infração da regrinha deles. O sábado tinha virado uma coisa muito mais importante que o ser humano. A natureza dessa cegueira fica escancarada na pergunta que eles fazem para o cara curado. Presta atenção nas palavras. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Eles não perguntam quem fez esse milagre absurdo e te curou de uma paralisia incurável. Não, a preocupação deles não é a origem da cura, mas sim achar quem foi o transgressor audacioso que mandou quebrar a tradição deles. É uma inversão de valores total. No primeiro momento, o homem nem sabia quem tinha feito o milagre, porque Jesus já tinha se misturado na multidão. Mas o texto leva a gente para um segundo encontro, agora lá no templo. Jesus acha o homem e dá um aviso super profundo. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso coloca uma camada espiritual muito forte em cima da cura física. Jesus está mostrando que existe uma paralisia espiritual muito pior que qualquer problema físico, e que a cura de verdade exige uma transformação completa de vida. Se a gente juntar as peças, dá para ver como tudo isso constrói um desmantelamento sistemático daquelas estruturas que viraram barreiras, né? Olha só os passos. Primeiro, a tradição supersticiosa das águas cai por terra, provando que não é o rito que salva. Segundo, a tradição inflexível do sábado é quebrada, colocando a misericórdia lá no topo, acima da regra. E terceiro, a tradição sobre as origens das doenças é confrontada, separando o milagre de visões simplistas e apontando para a urgência de uma vida livre do pecado. Bom, depois de encontrar Jesus no templo, o homem vai direto avisar os líderes judeus que foi Jesus o responsável pela cura. E é aqui que a gente chega no grande clímax de toda essa tensão. A coisa escala muito rápido. O debate deixa de ser só sobre carregar ou não uma cama no sábado. A parada agora sobe de nível. O assunto vira sobre autoridade. A partir desse momento, os líderes começam a perseguir Jesus ativamente. E quando é encurralado por ter quebrado a regra do sábado, Jesus solta a frase de maior peso teológico dessa história, com uma convicção inabalável. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uau! Isso não é uma simples defesa, é a afirmação definitiva de autoridade sobre todas essas estruturas religiosas. Basicamente, ele está dizendo que a obra de Deus de sustentar a vida e demonstrar misericórdia não tira folga no sábado. E se o pai trabalha, ele, como filho, tem o mesmo direito e autoridade para agir. As implicações dessa frase são gigantescas e se resumem a uma coisa fundamental: igualdade com Deus. O pessoal que estava escutando sacou a mensagem na hora, com uma clareza cristalina. Ao chamar Deus de meu pai desse jeito tão único e exclusivo e usar isso para justificar suas próprias ações, Jesus não estava só dizendo que era o Senhor do sábado. Ele estava reivindicando igualdade divina. É exatamente por isso que a reação dos líderes passou da vontade de apenas perseguir para o desejo real de eliminá-lo. A grande reflexão que ecoa dessa nossa análise é a seguinte: será que as tradições muito rígidas não acabam nos cegando para a verdadeira graça que transforma? A gente viu aqui como aquelas pessoas preferiram defender suas regras em vez de comemorar a restauração de uma vida inteira destruída pelo sofrimento. Que essa história sirva de alerta para a gente sempre tentar olhar além das estruturas históricas e dos rituais frios para conseguir reconhecer o poder verdadeiro quando ele acontece. Fica o convite para a gente continuar explorando e questionando essas narrativas profundas nas nossas próximas análises. Até a próxima!